Paz do Senhor, povo de Deus, bom dia, como que vocês estão? Estamos felizes porque até aqui o Senhor nos sustentou. Quero pedir já, sem mais delongas, que você curta, comenta e compartilha. Manda essa mensagem para os seus amigos, familiares, grupos de WhatsApp. Seja um instrumento de Deus para que vidas sejam edificadas através desta mensagem do dia de hoje. Eu acabei de sair de uma live maravilhosa com a Janaína e nós falamos sobre perseverança. E eu quero deixar também essa palavra aqui no canal para que você venha a ser edificado. Lá foi um bate-papo maravilhoso. Contei um pouquinho do meu testemunho, do que Deus tem feito ao decorrer dos anos, né? E em tudo nós vamos dando glórias ao Senhor e graças por ter nos sustentado, né? Então, sem mais delongas, vamos orar e agradecer. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais um dia. Continue conosco, nos dando um dia de paz, gozo e alegria. Abençoa nossos maridos, donos de casas, mães, filhos, Pai. Abençoa aqueles que estão em leito de hospital, enfrentando doenças que os médicos os desenganaram. Pai, abençoa aqueles que estão numa prisão. Abençoa, Pai querido, cada um dos teus filhos. Abençoa as situações que teus filhos têm passado, têm pedido. Abençoa a vida financeira, espiritual, sentimental. Seja com cada um dos teus filhos, Pai, que me acompanha diariamente para a honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amados. Eu daria o tema a esta mensagem, a força da perseverança. O texto base está em Romanos 5, versículo 3 e 4, que diz: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Amém? Até aqui, amados. Quem escreveu essa passagem, a epístola aos Romanos, foi escrita por Paulo, né? O apóstolo Paulo, por volta do ano 57 depois de Cristo, durante a estadia dele em Corinto, enquanto ele se preparava para ir a Jerusalém. Ele escreveu essa carta à igreja lá em Roma, né? Uma comunidade cristã que ele ainda não conhecia pessoalmente, mas com o objetivo de fortalecer a fé dos irmãos e ensinar doutrinas, né, fundamentais do evangelho e unificar judeus e gentios na fé em Cristo. Amados, Paulo, ele sabia por experiência própria que o que era realmente enfrentar tribulações, prisões, perseguições, naufrágios, né? Quantas lutas Paulo passou por doenças, rejeição. Por isso que as palavras de Paulo, ela carrega uma certa autoridade prática, né? E não apenas teórica, mas ele escrevia como que alguém que ele viveu, né? O que ele pregava, de fato, ele trazia as mensagens dele, né, ao dia a dia, porque ele vivia, era coisas que Paulo estava passando, então ele viveu, né, o que ele escreveu. Então, Paulo, ele apresenta um pensamento profundo e transformador, nos gloriar nas tribulações. Isso não significa gostar, né, do sofrimento, mas ver dentro do sofrimento o valor espiritual, né, no processo de dor. Para o cristão, a tribulação não é o fim, né? O crente, ele é provado todos os dias. O crente que não tem prova, amados, é porque alguma coisa está errada, né? Mas é um caminho que leva a algo maior, né? O Senhor, ele prova aqueles que ele ama. Então, veja o processo que Paulo, né, ele descreve nesse processo que ele passou, né? Então, ele diz que a tribulação produz o quê? Perseverança, ou seja, uma paciência, né? A dificuldade, de uma certa forma, ela exercita a nossa fé. Todas as vezes que nós estamos passando por tribulação,
ela nos leva para mais perto de Deus, né? Então, cada tribulação enfrentada com fé nos torna o quê? Mais firmes, mais maduros, né? Mais resistente, né? A vida, né? Aos processos que nós passamos. É como um músculo, né? Que fortalece todas as vezes que você vai na academia, você tá ali para fortalecer o músculo. Assim, a fé nos fortalece e nos dá, tipo assim, razão para continuar, para perseverar. Então, a perseverança, ela gera o quê? Uma experiência, um caráter aprovado, né? Aqueles que permanecem firmes com o Senhor, que desenvolvem um testemunho, uma história com Deus, porque perseverar, né, forjam, a, misericórdia, perseverar, né, nos forja um caráter sólido, né, conforme a vontade do Senhor. Ele prova aquele que ele ama. Então o Senhor, ele precisa muitas vezes fazer com que o crente ele passe por situações aonde ele precisa ser testado e aprovado, né? Então, todas as vezes que você estiver passando por lutas e provações, você pode ter certeza que o Senhor está te testando a tua fé, para ver se você realmente está caminhando com Cristo, ou você está só murmurando e falando, ai, o Senhor não me vê, o Senhor não... Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Muitas vezes é isso que a gente pensa de imediato, quando parece que o teto está desabando na nossa cabeça, a gente pensa assim, meu Deus, será que, né, Deus não está vendo o que eu estou enfrentando, o que eu estou passando? Amado, certamente o Senhor está vendo, Ele está, sim, atento ao que você está passando, mas Ele está te provando. Deus nos prova no fogo, né, para que sejamos aprovados. Então, a experiência, ela produz o quê? Uma esperança. Quem já viu, né, Deus agir no meio da dor, espera com o quê? Com confiança. Muitos dos crentes, quando está passando por lutas, nós temos que o quê? Confiar no Senhor. Então, a esperança aqui não é um desejo incerto, mas é a certeza do quê? Da fidelidade do Senhor. Nós sabemos que a fidelidade do Senhor não vai falhar. Deus nunca falha, amados. A esperança, ela é um fruto final de uma fé amadurecida. Você precisa passar por coisas na vida para que Deus ele venha testar, né, a sua fé e saber, né, se o Senhor ele vai saber mesmo se a gente está ali com o Senhor da boca para fora ou nós estamos realmente com o Senhor firmes, né, declarando mesmo que o Senhor é conosco, o Senhor é o nosso Deus e Ele não falha, Ele não perde batalha. Então, muitas vezes nós pedimos para Deus tirar, né, nossas tribulações. Senhor, né, o Senhor não está vendo o que eu estou passando, mas Ele quer usar as tribulações para nos transformar e transformar o nosso caráter. O processo da perseverança, amados, ela não é fácil para ninguém, mas ela é necessária para que cresçamos espiritualmente falando. Se você, né, está passando aí por uma luta hoje, eu falo assim para você, não desanime, não esmureça, não se entregue, né? Lembre-se que Deus ele está forjando algo dentro de você. E a dor de hoje, ela pode gerar assim a esperança sólida de amanhã, né? O Senhor ele vai concretizar algo em sua vida através das lutas e provações que você tem passado. Então o Senhor ele não vai falhar com você, ele vai trabalhar no tempo dele, da maneira dele, mas que você possa entender que durante esse período você tem que glorificar e agradecer a Deus. Não é fácil, amados, agradecer a Deus quando estamos passando por lutas, quando vemos, né, o dinheiro faltar para aquela conta. Às vezes você tem que pagar o aluguel e você não tem o dinheiro para o aluguel. Às vezes você tem filhos e você precisa suprir as necessidades, o alimento, e você não tem o dinheiro. Mas o Senhor, Ele está olhando, Ele está permitindo, mas o Senhor, Ele não vai falhar. O Senhor, Ele é contigo, e creia.
Então, nesta manhã, eu quero dizer também lá em 2 Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, né? Lá em Hebreus 10:36, com efeito, tendes necessidade de perseverança. E também Tiago 1, versículo 2 e 4 diz: meus irmãos, tende por motivo de alegria o passar por várias tribulações. Quem tem alegria em passar por tribulação? Não é fácil, mas o Senhor, Ele se alegra quando mesmo nas tribulações nós damos glórias a Deus, nós agradecemos com alegria, porque o Senhor certamente está nos provando e Ele se alegra quando nós temos esse coração que em meio às lutas e à prova nós conseguimos agradecer a Deus com alegria, mesmo quando a gente vê tudo assim, e no contrário, aquele vento forte, aquele mar bravo, a gente glorifica o nome do Senhor. É aí que Deus entra na sua batalha para te dar vitória. Então nós vamos, agradecer, Senhor, nós te agradecemos porque tu estás comigo e com esta pessoa que me assiste em todas as circunstâncias. Peça a Deus que Ele te dê força, e para perseverar, nas tribulações, e que você tenha fé, que você confie, no Senhor, e peça sempre a Deus sabedoria para entender que tudo coopera para o bem do seu crescimento. Pede sabedoria, Senhor, me dá sabedoria para entender o que eu estou passando, e que nós não percamos nunca, amados, a nossa esperança, mesmo quando o caminho parece estar difícil, ser difícil, que Deus, Ele possa nos trazer um crescimento espiritual, que nós possamos ter a maturidade para entender que é isso que Deus está fazendo em nossas vidas, que nós não percamos nossa esperança, mesmo quando o caminho parece estar totalmente, você tem que ir para a direita e o caminho está mostrando que é para a esquerda, então é aquela luta travada, mas que Deus, Ele possa forjar um caráter, em nós, um caráter aprovado e com o coração cheio de fé e alegria, em nome de Jesus. Esta palavra que eu deixo para nós no dia de hoje, que nós possamos meditar com alegria, confiar no Senhor, que Deus, Ele está no controle, Ele não perde batalha, o Senhor é contigo, o Senhor, Ele é comigo e Ele vai nos dar vitória, em nome de Jesus. Amém, amados? Até aqui, um beijo para vocês, fiquem todos com Deus, não deixe de curtir, compartilhar e envie essa mensagem aí, para que Deus venha falar com mais pessoas em nome de Jesus, amém? Um beijo e uma terça-feira abençoada em nome de Jesus para todos vocês. Fiquem todos na paz.